Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo uma palavra do Senhor ao teu coração no dia de hoje. Mudei um pouquinho o cenário, né, pessoal? Dá uma mudada no cenário aí, para a gente ser realmente inspirado pelo Espírito Santo, né? Às vezes a gente coloca o cenário, coloca ali o versículo, coloca ali uma passagem, um entendimento. Então é bom a gente deixar Deus nos usar. Então, vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra viva. Olha o nome do canal, Ricardo Batista, Palavra Viva. E a Bíblia é a palavra viva. Somente a Bíblia já é Jesus. Como a Bíblia diz lá em João, né, que o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus está aqui, amém? Está na palavra. Ele é a palavra. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse versículo me veio à mente hoje pela manhã, pessoal. E esse versículo eu sei até de cabeça, mas em outra tradução, onde diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai diante do Senhor, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique ao vosso Deus através das suas obras. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós precisamos brilhar. Não nós, mas a luz de Deus em nós. A presença de Deus, ela precisa aparecer em nós. Eu pergunto para você, quando as pessoas te veem, o que elas veem? O que ela vê em você? Ela vê em você um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ela vê em você algo da parte do Senhor que cativa? Cativa o que, Ricardo? Era querer buscar mais o Senhor, querer buscar mais a Deus. Eu confesso para você, pessoal, que eu tô agora nesse sábado de hoje, estou muito atarefado. Tenho bastante coisas para fazer hoje no meu trabalho, outras coisas para fazer. Mas quando a palavra arde no coração, pessoal, não tem como a gente não falar. Sabe por quê? Porque se eu não falar agora, vai se perder. Quando eu fui acordando, Deus já foi trabalhando na minha vida, Deus já foi falando. Então, se eu não falar, vai se perder. Sabe por que vai se perder? Porque amanhã Deus vai me dar outra palavra. Você que é pregador, você que costuma trazer uma palavra, seja em algum lugar que você faz a obra, deixa eu falar algo para você. O pão de hoje não serve para amanhã. Deus te deu um pão hoje, libere esse pão, tem gente precisando comer. Libere esse pão porque tem gente precisando comer. Mas Ricardo, tem domingo, amanhã é domingo, eu quero deixar a palavra para amanhã. Não, amanhã Deus tem um novo pão. Amanhã Deus tem um novo pão. O pão de hoje não serve para amanhã. Tem aquela passagem que o pão do céu descia lá na época de Moisés e Deus falava para não guardar o pão não. Se deixar vai ficar estragar. Se guardar para amanhã vai estragar. Mas poxa, eu vou guardar para amanhã para ter mais. Não, amanhã Deus tem um pão novo. Amanhã Deus vai descer pão do céu. Então libera o que Deus tem falado ao teu coração. Então nós temos que brilhar a presença de Deus para as pessoas. Nós temos que ser referência, nós temos que ser influenciadores. Nós vivemos um mundo hoje onde as pessoas só querem ser influenciadas. Não! Para de ser influenciado, seja um influenciador. Influencie. Influencie. Que as pessoas vejam Deus na tua vida, que as pessoas vejam a unção na tua vida, que as pessoas vejam a presença na tua vida, porque isso basta. Não precisa de mais nada, a presença basta. A presença atrai, guarda isso no teu coração. A presença atrai. Quando você tem a presença, as pessoas querem estar próximas de você. Por que todo mundo seguia Jesus? Por que a multidão seguia Jesus? A presença. Presença. Quando você tem a presença, você vai atrair.
Tem uma passagem que tocou no meu coração pela manhã também, em Mateus 16, Jesus perguntando ali para os discípulos. Jesus perguntando para os discípulos, eu só tenho que conferir aqui se está indo certinho no meu programa aqui, né? Eu quero ler junto com você. Então eu tô buscando acertar a tela aqui, ó. Então tá bom. Só se apareceu o meu rosto aí para lá, para cá, tentar buscar um pouquinho. Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava perguntando para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas dizem ao meu respeito? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Como eu falei, quando eu levanto, eu não consigo ver porque eu já estou em outra tela. Deixa eu ver se foi certinho. Aí Jesus pergunta, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que Jesus se preocupava com aquilo que falavam dele. Jesus se preocupava. Jesus queria saber o que as pessoas falavam dele. O que as pessoas estão falando de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ó Senhor, uns falam Elias, outros falam João Batista. E vocês? O que vocês falam de mim? Quem vocês falam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, versículo 16, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem se importado com aquilo que falam de você? Não, Ricardo, não estou nem aí com o que falam de mim. Está errado. Está errado, porque você é um influenciador. Você é uma referência. Porque se as pessoas falam algo de você, é que tem alguma coisa que está desorganizado aí. Você vai agradar a todos? Claro que não. Você vai agradar a todos? Claro que você não vai agradar a todos. Mas você precisa, em você, buscar algo que venha cativar as pessoas a buscar o teu Deus. O foco é Cristo. Sempre o foco é Cristo. Sempre o foco é o Senhor. Então as pessoas têm que ver em você a vontade de buscar o teu Deus. A vontade de buscar o Deus que você serve. O foco é Ele. O propósito é Ele. Mas se as pessoas não vêem nada em você, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu vou encerrar porque nós temos que influenciar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. E eu lembro em 1 Reis, capítulo 18, aqui contando um pouquinho de Obadias. 1 Reis 18. Capítulo 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Oi. Oi. Ah, o senhor tá embaixo? Tá ok, tô descendo aí. Tem um rapaz do Insufilme que veio aqui em casa, pessoal. Eu vou encerrar, mas eu vou trazer aqui esse entendimento. Vá, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável. Aqui eu consigo mudar, quer ver? Eu consigo mudar aqui, ó. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia quem? Muito o Senhor. Homem que temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Vou encerrar aqui agora.
Acabe, pensa num rei perverso, num rei demoníaco, num rei que não servia a Deus. Era Acabe. Homem demoníaco, era Acabe. Não servia a Deus, era Acabe. Só que ele tinha um mordomo chamado Obadias. E Obadias vivia na casa de Acabe. Obadias servia ao Senhor. Obadias temia o Senhor. Olha aqui, ó, versículo 3. Um homem chamado Obadias que temia muito o Senhor. Quando ele viu que o Acabe estava exterminando ali, como disse a palavra, exterminando os profetas, ele escondeu 50, ele escondeu 100. 50 num lugar, 50 no outro. Ele escondeu 100. Ricardo, o que você quer dizer? O temor que Obadias tinha, a unção que Obadias tinha, a presença que Obadias tinha, fez a diferença. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Ele não foi influenciado por Acabe. Ele não seguia Acabe, ele seguia Deus. Por isso ele fez isso aqui. Escondeu 100 profetas. Ele fazia a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Finaliza aqui lembrando daquela passagem que tem aquele homem que está passando, né? E aquela mulher rica, Eliseu, ela vira para o esposo dela e fala assim: eu tenho observado esse homem. Falando de Eliseu, eu tenho observado esse homem. E tenho visto que esse homem é um santo homem de Deus. Que você resplandeça a luz do Senhor. Que você resplandeça a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia. Em nome do Senhor Jesus.